E aí, gente, tudo bem? Vou falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje, sexta-feira, sextei, eu gostaria de tocar com vocês num assunto muito interessante, um legado que eu queria deixar para vocês. Da época que eu fazia os meus festivais aqui na USP, eu já fiz muitos festivais, festivais grandes até, e eu queria deixar esse legado, que é falar um pouquinho sobre o que eu chamo de efeito adrenalina. Nós, quando eu organizava os nossos festivais aqui na USP, durante a preparação, eu tinha por hábito tirar o que eu chamo de tempo de balizamento. Quer dizer, na verdade, é a marca individual de cada atleta. Quanto cada nadador consegue fazer nos nados que iam ser executados no festival. Normalmente fazia festivais com 3 nados, no caso peito, costas e livre, por exemplo. Então eu tirava 25 peito, 25 costas, 25 livre, para o aluno saber quanto ele faz nisso, quanto ele faz, né? E esses tempos de balizamento, eles tinham uma importância muito grande, né? Nós trabalhávamos com isso durante toda a fase de preparação, que ia aí mais de mês, nós trabalhávamos com esses tempos de balizamento. E eles têm uma importância muito grande porque eles eram usados para 3 objetivos distintos. Primeira coisa, quando você cria um tempo de balizamento, ou seja, o aluno sabe quanto ele faz em cada um dos nados, fica muito mais fácil a gente começar a trabalhar a melhora desse tempo à medida que ele vai corrigindo a sua saidinha, que ele vai melhorando as suas ações propulsivas, que ele corrige a sua chegadinha, ou no caso de provas de 50 metros, a virada, aquela coisa toda. Ou seja, a melhora dos fundamentos da natação, como um todo, vai levar a que esse tempo vá baixando. Isso é muito legal. Durante a fase de preparação, é bom que o aluno sinta esse tipo de coisa, né? Que veja, olha, o seu tempo era, sei lá, 28 e pouco, a gente melhorou aqui, está fazendo 25 e pouco. A gente ainda pode baixar mais. Aí dá uma melhoradinha, ó, 24 e alguma coisa, ó, que legal, tá vendo? Então isso facilita muito, quer dizer, o número, ele instrumentaliza o profissional que está trabalhando com esse aluno de um parâmetro muito legal para trabalhar a melhora desses detalhes. Natação é detalhe, eu já falei isso em vários vídeos, né? Então essa era uma das razões pelas quais a gente trabalhava muito com o tempo de balizamento. Praticamente todas as crianças a gente tirava tempo de balizamento, até daqueles que não viriam ao festival, que já estavam decididos que não iam vir, porque outros compromissos, alguma coisa assim. Então a gente trabalhava tempo de balizamento com todo mundo. A segunda razão é que quando você cria essa meta individual, isso é muito bom porque você relativiza um pouquinho a conquista da medalha. Eu já expliquei que no meu festival nós tínhamos faixa de tempo, a medalha era de participação, então todo mundo ganhava, mas tinha a faixa ouro, a faixa prata e a faixa bronze. Então a gente relativizava um pouquinho essa coisa de ganhar medalha de ouro, ou prata, ou bronze, quando você cria uma meta individual. Então a gente falava sempre assim: seu objetivo é baixar o seu tempo de balizamento. No dia do evento, baixar o seu tempo de balizamento. A medalha será consequência disso. Bacana, né? A gente fazia isso. Então, o tempo de balizamento possibilitava a gente, quando estávamos chegando mais perto assim, ai professor, será que eu vou ficar com a prata? Eu queria tanto ganhar ouro, será que eu vou ficar só com bronze? Ó, a medalha, vamos ver depois. O seu objetivo é melhorar o seu... Qual que é o seu tempo de balizamento? Ah, é tanto. Então vamos tentar melhorar o seu tempo de balizamento. Então nós cuidávamos disso, tirávamos esses tempos de balizamento assim, com muito apuro, com muito capricho, guardávamos aquilo. Muitas crianças até memorizavam alguns desses tempos, exatamente para a gente poder fazer esse trabalho de relativização da medalha, para não ficar tão nervoso na hora, principalmente os iniciantes, né, que iam vir pela primeira vez. Ó, o importante não é a medalha, pode ser até de bronze. Se você baixar o seu tempo de balizamento, cumpriu a sua missão. Ah, que bacana. E a terceira razão pela qual nós tirávamos tempo de balizamento, não só aqui na USP, as 6 ou 7 academias convidadas, todos os alunos tinham que ser inscritos com tempo de balizamento. Tenham eles sido aferidos na borda da piscina, sejam estimados pelo professor. Professores muitas vezes não tinham chance, o aluno faltava muito, qualquer coisa assim. O professor estima o tempo de balizamento. Ah, esse nada mais ou menos parecido com o outro faz 28, eu vou pôr 28 redondo também para ele. Tinha que estimar, tinha que todo mundo vir com o tempo de balizamento. Por quê? Porque eu montava o balizamento pelos tempos. Então eu pegava do mais lento
até o mais rápido. A nossa piscina aqui tem 6 raias, eu pegava 6, 6, 6, 6, 6. Então tinha desde a série mais fraca, passando pelas séries intermediárias até a série mais forte. Olha que bacana. Então as séries ficavam homogêneas. É bom isso, né? Quer dizer, o nadador que é mais fraquinho, que é mais iniciante, nada com um igual, para sair e chegar todo mundo meio que junto, né? Quem está na fase intermediária, nada com quem também é intermediário. Quem é peixe, nada com quem é peixe, né? A gente fazia assim, então isso ajudava muito. Então veja como era bacana isso. Como o tempo de balizamento para nós era importantíssimo. A gente ficava com aquelas planilhas, era folha para tudo que é lado, a gente ficava com aquelas planilhas falando disso, falando daquilo, corrigindo, usando aquilo como exemplo e tal. E a gente fazia isso direto durante, como eu falei, mais de mês. Agora resta uma pergunta. O que vocês acham que na hora H acontecia? Será que o indivíduo na hora do festival, nervosismo, a tensão, o papai assistindo, todo mundo assistindo e tal, ele errava, cometia imperfeições, erros e tal, e o tempo de balizamento acabava não sendo batido, ou acontecia o que eu chamo de efeito adrenalina, na hora H, mesmo com pequenas imperfeições, mesmo uma escorregadela aqui, mesmo entrando água no óculos, mesmo com alguns imprevistos, o camarada baixava o tempo. O que vocês acham que acontecia? Hein? Eu tenho essa resposta. Porque durante 20 e poucos anos, eu fiz aqui 41 festivais de natação, cada um com cerca de 200 nadadores, distribuí mais de 16 mil medalhas, e eu tenho uma resposta certeira. O efeito adrenalina supera. Mais de 80% dos nossos nadadores melhoravam o seu tempo de balizamento. Melhoravam. E acabou. Era isso. Errou aqui, errou ali, escorregou, saiu mais inseguro, como eu falei, entrou água no óculos. Mais de 80, é muita coisa. E alunos que aprenderam a nadar com a nossa metodologia ou de outras academias, meninos, meninas, alunos da fase ainda de aprendizado, já numa fase de aprendizado mais adiantado, alunos da fase de aperfeiçoamento, alunos de 9, 10 anos, alunos de 16, 17, tinha de tudo, tinha de tudo. Somava tudo, o efeito adrenalina era amplamente majoritário. Amplamente majoritário. Fiquem tranquilos com relação a isso. Isso traz para nós algumas lições. E aí que eu queria chegar com esse vídeo de hoje. Quais são as lições que ficam dessa resposta que eu dei de bandeja aqui para vocês? Algumas lições. A primeira lição é a seguinte: tem coisas que o nadador só faz lá no festival. Tem tempos que ele só vai conseguir fazer lá no festival. Sejam tempos individuais, sejam tempos no revezamento, viu? Nós tínhamos revezamento misto. 4x50 livre, qualquer idade, misto. Era a nossa prova que fechava o nosso festival. Então, os eventos esportivos são momentos, são locais onde o nadador faz coisas que na piscina ele não faça. Por mais que você estimule, por mais que nós estimulássemos, motivássemos, fizéssemos uma tomada de tempo formal, com cronômetro, com apito, com tudo, fazíamos uma tomada de tempo com todo mundo junto, as séries usando as 6 raias da piscina, saindo todo mundo junto. Por mais que você faça isso, no festival ele vai baixar o tempo. Vai. O efeito adrenalina se sobrepõe e ele abaixa o tempo. Então a gente tem que valorizar isso. A presença do aluno no festival é importante porque lá ele vai fazer coisas que só lá acontecem. Então ele deve vir. A segunda coisa é o seguinte, pensa comigo, à medida que o nadador estreou no festival, aí ele vai 2, 3, 4, 5, à medida que ele vira um veterano, que ele já está meio que habitué, e ele fica um pouquinho mais calmo, a tendência é que os erros diminuam. Ele já não erra tanto, não fica tão nervoso, já completa a puxadinha melhor, já ajusta melhor o óculos, está acostumado, o pai comprou um óculos melhor para ele, não esqueceu de amarrar a sunga a mais. Então todas essas coisinhas, à medida que os erros vão sendo minimizados, desaparecer é difícil, mas minimizados, a tendência é que o tempo melhore ainda mais. O tempo melhore ainda mais. Então veja como são importantes essas coisas. Se já com todo aquele nervosismo
né, dele mais iniciante, estreante ou mais iniciante, ele já tinha o efeito adrenalina trabalhando a favor de si, imagina a hora que ele for um veterano. Os tempos vão baixar ainda mais. E a terceira e última lição que eu gostaria de deixar aqui é a seguinte: e se der errado? E se o aluno chegar lá e realmente acontecer um imprevisto mais sério e ele piorar o tempo de balizamento? Ele chega lá, o tempo de prova dele for maior do que o tempo de balizamento. O que a gente fala para o aluno? Papai, professores, a gente olha nos olhos e fala: fulano, essas coisas acontecem, mas o importante é você saber das suas capacidades. Não vamos dar tanta importância a isso. Isso aconteceu agora e pode acontecer de novo. Mas, no mais das vezes, é você manter-se firme, focado naquilo que você precisa. Mantenha-se assim, que esse tempo de balizamento, esse tempo de prova vai baixar com certeza. O importante é não desanimar diante de um revés ocasional. O importante é isso, não desanimar quando a coisa dá errado uma ou outra vez. E isso vale para a natação e vale para a vida. Gostou? Por hoje era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi só uma contribuição. Eu deixei um texto falando mais ou menos isso aqui embaixo. Vocês não precisam se preocupar com isso. Deixei um texto com essas lições, com essas coisas todas. Por que a gente fazia esses tempos de balizamento. O pessoal que me segue aí, professor Éder, pessoal que vinha nos meus festivais aqui, deve lembrar disso e devem ter passado com certeza por experiências semelhantes. Tá bom? Se você gostou, deixa aqui o seu triplo C, curte, compartilha e comenta. Quem não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva no meu canal. Você que me acompanha, mas ainda não é inscrito, se inscreva, me ajude a chegar aqui nos 50 mil inscritos. Estamos quase lá, chegando lá, né? E continue mandando para cá sempre as suas sugestões, as suas dicas, suas dúvidas, né? Porque aqui nesse canal as melhores viram vídeo. Tchau!